Deus, nós te louvamos nessa noite, nós chegamos à tua presença em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos, Senhor, que é apenas pela tua palavra que nós temos vida. E o teu Espírito Santo é o único ente que pode nos fazer compreendê-la com o coração. Nós suplicamos, portanto, que ele seja o mestre, o professor, o guia, aquele ser que irá iluminar, que irá dar capacidade para apreendermos a tua palavra com o coração. Livra-nos, Senhor, da distração e glorifica o teu nome entre nós, através da exposição da tua palavra no poder do Espírito Santo, que produz edificação ao nosso coração. Obrigado por estar aqui, Senhor, com esses irmãos, pelo privilégio de compartilhar com eles as verdades da tua lei. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Ruth, capítulo 3, vamos abrir a Sagrada Escritura. Livro de Ruth, no 3º capítulo. Nós já começamos algumas semanas olhando esse livro e vou apenas fazer uma pequena revisão do que falamos até agora, só para situar vocês novamente no enredo dessa narrativa tão bela, e depois nós vamos seguir para o capítulo 3. Nós falamos que o primeiro capítulo, irmãos, começa com aquilo que poderíamos chamar de uma providência amarga, chegando na família de Noemi. Pelo fato de Israel ter pecado contra o Senhor, Deus fez cessar a prosperidade em Israel, e isso acabou forçando Elimeleque, Noemi e seus filhos a fugir para Moabe, algo que era expressamente proibido pelo Senhor. E quando eles chegaram lá, eles foram atingidos por uma tragédia. Elimeleque e seus 2 filhos morreram e Noemi se viu sozinha. Ela então toma o conhecimento de que a providência de Deus voltou a trazer prosperidade a Israel, e ela retorna então para a terra do povo de Deus, trazendo na sua mala a sua nora, Ruth, que havia se comprometido em cuidar dela e se convertido ao Deus verdadeiro. Nós tentamos mostrar para os irmãos no primeiro capítulo que em todo momento o Senhor estava manifestando a sua bondade a Noemi por meio de Ruth. No entanto, a força da provação era tão grande sobre ela que ela não conseguia enxergar a graça de Deus em tudo que estava acontecendo. Um versículo que poderia resumir todo o primeiro capítulo é o versículo de número 20. Se você olhar aí no primeiro capítulo, verso 20, esse verso ele sintetiza tudo aquilo que nós temos no primeiro capítulo. Porém, ela lhes dizia, que é Noemi falando assim que chegou na terra de Israel, em Belém: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Então esse verso ele sintetiza tudo aquilo que nós temos no capítulo 1. Uma providência duríssima da parte de Deus atingindo essa mulher, e ela saíra de Belém próspera, mas ela voltou sem nada e com muita amargura no coração. No capítulo 2, nós temos um vislumbre mais profundo da misericórdia de Deus. Enquanto no primeiro capítulo nós temos um espaço de 10 anos, no segundo capítulo nós temos um período aí de cerca de 40 dias. Obrigado. Os diáconos estão em uma eficiência total aqui nessa igreja, viu, irmãos? Graças a Deus. E nós temos aqui uma manifestação da graça de Deus tão brilhante, tão vívida, que até essa mulher que estava tão amarga, Noemi, ela percebeu. Elas chegando em Belém, elas encontram literalmente o homem de grande valor, que esse é o significado de Boaz, e uma mulher de grande caráter, que seria a Ruth. E ali nós vimos no capítulo 2 que, dirigida por uma providência silenciosa, mas muito eloquente, a Ruth vai parar nos campos de Boaz. E ali ela tem o primeiro encontro com ele já havia tomado conhecimento dela, e nós poderíamos eleger como versículo que sintetiza o capítulo 2, o de número 20, que diz assim: então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos.
Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Então aqui vocês percebem que ela já não é aquela mulher amarga, triste, aquela mulher que diz que foi atingida por Deus com uma providência dura, mas ela já está cheia de esperança, porque ela percebeu os raios da misericórdia de Deus brilhando claramente no seu rosto afligido. Hoje nós chegamos no capítulo 3, e no capítulo 3 nós temos uma espécie de estratégia que a Noemi vai bolar para tentar aproximar um pouco mais a Ruth de Boaz. Então vamos observar aí como é essa estratégia. Vamos ler o primeiro verso. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Isso aqui, irmão, já mostra muito da disposição interior dela. No capítulo 1 nós vimos que ela não queria nada, ela só chegou na cidade de Belém e disse: olha, eu sou uma amarga, ninguém fale comigo. Mas aqui a gente já percebe que ela está fazendo planos. Então isso já sinaliza a mudança interior dela. Depois que ela viu os sinais da providência de Deus chegando na sua família, ela foi atingida por uma grande esperança. E é isso que acontece no nosso relacionamento com Deus. Todas as vezes que a gente vê alguns flashes da misericórdia do Senhor, uns lampejos de graça, de amor, de uma bondade de Deus, isso revigora a gente. E é o que está acontecendo com ela aqui. E ela diz: olha, eu vou encontrar um lar para você, eu tenho aqui um plano perfeito para tirar você dessa condição de viúvez. O plano está no verso 2, veja aí, e 3. Ora, pois não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste um dos nossos parentes? Eis que essa noite a limpará a cevada na eira. Só relembrando os irmãos que nós falamos na primeira mensagem que havia um costume no Israel antigo, que não se resumia ao Israel antigo, outras nações também faziam isso, que era chamada lei do levirato. Isto é, quando um determinado marido falecia e não deixava descendentes, um cunhado ou um parente próximo casava-se com a viúva, e o filho que fosse gerado daquela viúva seria filho do falecido. E isso manteria o nome daquela pessoa viva em Israel e também as suas posses. Então é isso que ela quer dizer quando ela diz assim: ele é um dos nossos parentes. Então ela está fazendo uma referência a essa lei do levirato e dizendo que ele era a pessoa qualificada para suscitar a descendência do seu filho que havia morrido e manter o nome da sua família vivo em Israel. E aí ela tem a estratégia. Banha-te, verso 3, banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce à eira. Porém não te des a conhecer ao homem, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Eu não sei vocês, mas quando eu leio isso aqui eu me arrepio todinho, né? O que essa mulher está pensando, pelo amor de Deus, né? Versículo 5. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Irmãos, essa estratégia é no mínimo estranha. Ele é o parente resgatador, e ela diz: eu tenho um plano para vocês se encontrarem, é o tempo da colheita, é o tempo da festa, então você vai tomar um belo de um banho, vai colocar aquele vestidinho de festa, vai colocar o seu perfume, ficar bem bonita, atraente, mas você não vai se revelar a ele. Ele vai comer, vai beber, vai se divertir, e naquelas horas que ele estiver cheio do vinho, e ele procurar um local para se deitar, você vai atrás dele e se deita do lado dele e fica esperando o que ele vai dizer para você fazer. E o que ele disser, você faça.
né? Não é fácil, né? Irmãos, em certo sentido, Noemi está jogando sim com o caráter de Boaz e Ruth. Na verdade, Ruth aqui está correndo dois riscos. O primeiro risco é de ser considerado uma mulher imoral. Então, Boaz poderia, como homem justo, a Bíblia diz que ele era um homem justo, ele se sentir ofendido. Uma mulher bonita, cheirosa, deitada do lado dele, dizendo para ele: o que você disser para eu fazer, eu vou fazer. Então, isso poderia, sendo ele um homem justo, chocá-lo. Esse era o primeiro risco que ela corria. Mas o segundo risco é o mais óbvio, né? Eu acho que é o que passou pela cabeça de todos vocês, ou pelo menos da minha, que eu sou mais pecador que vocês, que é de ela simplesmente ser utilizada, sim, como um objeto sexual. Nós já sabemos a essa altura do texto que Boaz estava meio que apaixonado por ela. Ele já havia se encontrado com ela, ele já havia feito muitos elogios a ela, ele já tinha conhecimento de quem era essa mulher. Então aí é só você usar um pouquinho a imaginação. Um homem sozinho, de meia idade, apaixonado, cheio do vinho, encontra a mulher do seu amor deitada ao seu lado, cheirosa e bem vestida, e dizendo para ele: o que você disser para eu fazer, eu farei. Convenhamos, né, irmãos? Um homem numa situação dessa, ele não é muito confiável, né? Em outros ambientes já não é, mas nesse contexto, muito mais. Então, no final das contas, aqui há dois caminhos que a narrativa pode tomar. O primeiro é um cenário de uma relação íntima, apaixonada, mas ilícita, ou uma surpreendente demonstração de pureza, de caráter e de temor a Deus. Só tem essas duas possibilidades. Inclusive, essas são as únicas possibilidades que existem quando você é colocado diante de uma forte tentação. Ou você se joga de cabeça nela, se lambuza e faz tudo aquilo que o seu coração deseja, ou você se fortalece em Deus e mostra que você tem caráter, que você tem integridade, que você teme a Deus e que obedecer a Deus é muito mais importante do que seguir os seus instintos. Então, a partir do verso 6, nós temos o plano se desenrolando e a Ruth assumindo aqueles riscos que haviam sido colocados por sua sogra. Verso 6 ao verso 9, diz assim: então foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Então aqui, irmãos, nós temos o desenrolar da história. O trabalho da colheita se desenrolou até tarde, vocês estão vendo que a colheita foi maravilhosa, Boaz tinha muito a comemorar, lembra que eles vinham de uma época de grande carestia, e o texto diz que ele ficou muito feliz, exagerou um pouquinho no vinho, é isso que quer dizer que o seu coração estava um tanto alegre, entenda-se, não aqui apenas a alegria dos negócios que estavam dando certo, mas aquela alegria das pessoas que exageraram um pouquinho no vinho. E a prova disso, que ele havia passado do ponto, é que a mulher se deitou do lado dele, ele nem deu conta dela. Foi só de madrugada que ele percebeu, tomou aquele belo de um susto. E aqui, irmãos, nós percebemos algo do caráter da Ruth, porque ela vai além daquilo que a Noemi disse. Lembra que a Noemi falou que era simplesmente para ela ficar calada, quando ele desse conta dela, ela simplesmente para dizer: o que você disser para eu fazer, eu irei fazer. Mas ela vai além. Ela diz: eu sou Ruth, eu sou a tua serva, estende sobre mim a tua capa, porque tu é o resgatador. Em outras palavras, ela está dizendo: eu sou Ruth, eu estou aqui para servir, casa-te comigo, porque tu é o resgatador da minha família. Então ela pediu o homem em casamento.
Além da Ruth, a Ivana é a única mulher do mundo que eu conheço alguém que pediu um homem em casamento. Eu nunca vi, isso não é uma coisa comum. Então ela mostrou aqui, irmãos, o caráter dela. Eu não sei se vocês percebem isso na narrativa, mas ela não é uma marionete da sogra dela. Ela sabe se colocar como uma serva de Deus. Na língua que o Novo Testamento foi escrito, ela disse literalmente assim: estende as tuas asas sobre a tua serva. É o que ela está dizendo. Então, se Boaz vai tomar isso como um convite para o pecado, ou se ele vai tomar isso como uma fala muito mais profunda, isso diz respeito à visão que ele tem de Deus, a visão que ele tem do próprio caráter dessa mulher. Vocês sabem que a fornicação é um pecado grave e ele é proibido tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Agora, por detrás, irmãos, dessa frase de Ruth, estende sobre mim a tua capa, porque tu és o meu resgatador, tem duas sutilezas. A primeira delas é que no Novo Testamento só há uma passagem na qual essa expressão estende a tua capa ou estende as suas asas é usada para falar de homem e mulher. Eu queria mostrar para vocês essa passagem porque ela é importante para a gente construir o que ela está dizendo aqui. Então você deixa marcado aí, mas vai em Ezequiel, capítulo 16, e vocês vão ver em que contexto o autor sagrado utiliza essa mesma ideia que está sendo reproduzida aqui por Ruth. Então eu estou no capítulo 16 do profeta Ezequiel, e nós vamos ler o verso 8. Então olha aí, Ezequiel capítulo 16, versículo 8. Deus está falando com Israel e diz o seguinte: passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era o tempo de amores, estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor, e passaste a ser minha. Então, em que contexto Deus está falando com Israel aqui? Deus está falando no contexto de um casamento. Deus é descrito aqui como um homem que encontrou Israel na época de se casar e ele estendeu a sua capa e se tornou o marido de Israel. Então, essa fala de Ruth, comparado a esse versículo, dá para os irmãos perceber que ela não está convidando Boaz para uma noite de pecado. Ela não está convidando ele para uma relação ilícita. Ela está convidando ele para algo mais profundo. Ela está convidando ele para fazer a mesma coisa que Israel fez, uma aliança de casamento, por meio da qual ele iria tomar como esposa. Volte para Ruth, mas tem uma outra parte da sutileza, a segunda parte da sutileza da fala dela, é da boca do próprio Boaz. Se você olhar no capítulo 2, versículo 12... você vai ver que Boaz já havia se dirigido a ela usando essa terminologia. Então, capítulo 2, versículo 12 diz assim: o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Então veja que Boaz já havia falado, já havia usado essa mesma linguagem para se referir a ela. Você saiu do seu povo, você abandonou os seus deuses e você veio se refugiar debaixo das asas do Deus de Israel. Você entrou em uma aliança com Deus. Então perceba que a Ruth usa a mesma linguagem para abordá-lo agora, dizendo: você agora tem que estender sobre mim as tuas asas. Então não é um convite para pecado, eu espero que isso tenha ficado claro. É um convite para uma aliança, é um convite para um casamento. É um convite para um comprometimento semelhante ao que ela havia estabelecido com o Deus de Israel quando ela abandonou os seus deuses de Moabe. E Boaz sabia disso, irmãos. Ele já havia protegido ela. Lembra que ele disse para ela no primeiro, no segundo capítulo, que ela não deveria procurar outros homens, que ela não deveria ir em outros campos, ele iria cuidar dela. Ele já havia avisado aos seus trabalhadores que ninguém mexesse com ela. Ele já estava zelando por ela. Então aqui nós temos o convite, tá? A partir do verso 10, nós vamos ver agora, nós temos o caráter
de Boaz sendo demonstrada. É bem bonita essa parte, do verso 10 em diante, diz assim: disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até a amanhã. Ficou-se, pois, deitada aos seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela segurou, e ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se te passaram as coisas, minha filha? Ela contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mas deu, e me disse: não voltes para a tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não resolver este caso ainda hoje. Ela sabia que o cabra estava apaixonado, né? Ela sabia, o homem ia resolver mesmo. Nós terminamos o parágrafo anterior da narrativa falando que só havia 2 possibilidades para esse encontro. Era um encontro que tinha tudo para terminar em pecado. Havia a possibilidade deles se entregarem a uma paixão lasciva. E havia a outra possibilidade, que era uma grande demonstração de domínio próprio, de caráter, de integridade. E aqui nós percebemos, irmãos, o caráter íntegro desse homem. É noite, eles estão sobre as estrelas, eles estão sozinhos, eles estão apaixonados. E ele, quando toma conhecimento que é a mulher do seu amor que está ali, ele a abençoa, ele exalta a bondade dela, a sua integridade, mostrando que ela não foi atrás de outros homens, ela poderia ter ido atrás de qualquer um outro. E ele faz um compromisso com ela: eu vou fazer tudo o que você disse. Mas ao mesmo tempo ele traz uma palavra de temor e de domínio próprio, dizendo: olha, eu vou fazer tudo, mas tem um sujeito aí que me antecede, tem um outro resgatador. Então ele tem a proeminência. Se ele quiser te resgatar, ele vai fazê-lo. Agora, se ele não quiser, é fato que eu vou fazer. Então, meus irmãos, ele a deseja, ele quer estar com ela, ele quer se casar com ela, ele já deixou isso claro, mas ele não toca, ele não se aproxima. Ele diz que ela volte, se deite, fique lá aos pés dele. Ele tem a preocupação de que ela se levante antes de amanhecer o dia, por causa da fama dela, para não ficar sendo mal vista na sociedade como uma mulher que teoricamente foi se oferecer a um homem. Ele está preservando a moral dela pública, ele está cuidando do bem-estar dela, mandando mais comida para a sua casa. Eu não sei vocês, mas lendo isso aqui é quase que aquela descrição de 1 Coríntios 13. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor jamais acaba. É uma integridade maravilhosa desse casal. No próximo capítulo nós vamos ver o que aconteceu nesse dia que começou aqui na madrugada e como foi a solução de toda essa situação. Por ora, meus irmãos, o que nós aprendemos aqui nessa narrativa? Primeiro, vamos lembrar que eu sintetizei todo o livro de Ruth numa fala do Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
Então aqui nós estamos vendo os primeiros sinais dessa fala de Jesus se cumprindo na vida dela. Ela tomou uma decisão de buscar ao Senhor, de renunciar aos seus deuses, mas ela também tomou a decisão de se dedicar à sua sogra, de ser condenada a uma vida de pobreza, de viuvez, para simplesmente cuidar de uma sogra amargurada. Ela demonstrou sua fé em Deus, o seu cuidado por sua sogra, ela se refugiou debaixo das asas de Deus e agora ela está sendo abençoada pelo Senhor. E essa, irmãos, essa é a grande lição dessa narrativa. É que nós precisamos nos refugiar em Deus. Nós precisamos, à semelhança dela, nos esconder debaixo das asas do Senhor, levando a nossa dor até Ele. Porque é só Ele que tem condição de nos cobrir com a sua graça. É só Ele que tem condição de nos abençoar com a sua misericórdia. Então a grande lição aqui é que você precisa se refugiar debaixo das asas de Deus e no meio da sua dor ser frutífero. Isso resume o caráter dessa mulher. Ela tanto busca o Deus verdadeiro como ela serve. Ela não espera a sua vida estar resolvida, ela não espera todos os seus problemas estarem superados para que ela se dedique a cuidar de quem está com necessidade. Essa, irmãos, é uma das dinâmicas mais maravilhosas do Evangelho. É a graça que Deus nos dá no meio da aflição, no meio do peso da provação, nós sermos capazes de frutificar, nós sermos capazes de ser usados por Deus para abençoar outras pessoas, sermos tomados como instrumentos de Deus para fazer o bem. Então aprenda isso com esse livro. Esse livro é um chamado para você servir a Deus, é um chamado para você se dedicar ao bem das pessoas enquanto você está enfrentando as suas próprias provações. E nesse processo, no qual você vai se escondendo debaixo das asas de Deus e servindo quem está necessitando, Deus te abençoa. Você crê nisso? Eu espero que você creia de todo o coração. Nós temos aqui, irmãos, uma lição sobre a graça de Deus. Como é que a graça de Deus se manifesta? A graça de Deus chega por meio de pessoas de caráter, pessoas íntegras, pessoas como Boaz. Lembra o salmista perguntando lá no Salmo 15, Senhor, quem é que vai habitar no teu tabernáculo? Quem é que vai subir no teu santo monte? Lembra que subir no monte, tabernáculo, eram imagens no Antigo Testamento da presença de Deus. Senhor, quem é que permanece na tua presença? E o salmista mesmo responde, é aquele que é íntegro, é aquele que fala a verdade, é aquele que é justo. Então, irmãos, Deus, Ele derrama sua graça na vida de pessoas. E quem são as pessoas que Deus usa? Deus usa as pessoas íntegras. Então, você deve buscar esse tipo de caráter, você deve desejar querer ser uma pessoa tal qual Boaz, uma pessoa justa, uma pessoa íntegra, uma pessoa quando é espremida nas suas emoções, ela é capaz de frutificar para o bem, glorificar o nome de Deus por meio da pureza. São essas pessoas que Deus está procurando, são essas pessoas que vivem na presença de Deus e são essas pessoas que são usadas por Deus para abençoar aqueles que estão sofrendo. Uma outra lição que vale a pena ser mencionada desse capítulo é que nessa narrativa, meus irmãos, nós temos uma forte oposição contra uma tendência de pensamento típica da nossa geração. O pensamento é mais ou menos esse: se for prazeroso, faça. Se for prazeroso, não se negue. Nada de fidelidade, nada de integridade, nada de castidade. Se você sente desejo, se aquilo vai te fazer bem, se você não vai causar nenhum dano para pessoas, então faça, siga o seu coração, siga os seus desejos. Há um forte apelo, inclusive, que se você é uma pessoa que fica dizendo não para os seus desejos, você corre o risco de se tornar uma pessoa depressiva, você corre o risco de se tornar uma pessoa traumatizada e alguns dizem até desenvolvendo certos tipos de neuroses, pelo fato de você estar dizendo não para si mesmo. Veja que essa narrativa, ela milita contra esta mentalidade. Aliás, esse é um dos grandes engodos que Satanás conseguiu
impingir na mente da nossa cultura. Eu quero ler para vocês uma frase do John Piper. Ele, comentando essa passagem que a gente leu, ele diz o seguinte: se as estrelas brilham sobre a sua beleza e o seu sangue está pulsando forte, por amor a Deus e por amor à pessoa amada, deixe o alvorecer de um novo dia te encontrar puro. Em palavras muito poéticas, ele está quase que resumindo o capítulo. Às vezes nós somos colocados em situações em que nós estamos pulsando por dentro, em que a nossa carne está desejando o pecado, o mal. E são nessas horas que nós temos que esperar. São nessas horas que nós temos que esperar o dia amanhecer. E na hora que o sol do amanhecer brilhar em nós e nós formos capazes de nos olhar no espelho, nós não encontrarmos alguém que pecou contra Deus, mas alguém que se manteve puro por amor a Deus e por amor à pessoa amada. Então, falando com os mais jovens, eu queria dizer isso a vocês: coloque isso como um compromisso, como um alvo com Deus, de nunca contrair relações íntimas antes do casamento. Eu sei que tem pessoas que fracassaram nesse ponto, e eu quero dizer para você que há esperança, há perdão de Deus para você. Se você fracassou nesse aspecto da sua vida, você pode encontrar no descendente de Boaz e Ruth, Jesus Cristo, o perdão e o retomar de uma vida nova. Mas para você que ainda é puro, que ainda não caiu nesse pecado, por amor a Deus e por amor à glória de Deus, por amor à sua felicidade plena, abrace esse compromisso que Boaz e Ruth fizeram nessa noite em que eles foram colocados em uma situação de pecado. Seja puro. Resista a essa mentalidade mundana de que você precisa ser ativo intimamente para ser uma pessoa plena. Isso é uma grande mentira. O Senhor Jesus Cristo foi o homem mais pleno que pisou nesse mundo e ele nunca se aproximou de nenhuma mulher. Essa é uma grande mentira. Você poderia olhar para essa história e ver um contexto maior do que simplesmente um casal que está sendo tentado. Através de uma história que está sendo construída por meio desses dois, futuramente eles vão dar origem ao rei Davi e posteriormente ao Senhor Jesus Cristo. Então a narrativa desse livro não é apenas um encontro às escuras de um casal apaixonado, mas é uma descendência santa que está em jogo. E esse é o ponto que eu queria salientar para você. Isso é relevante para a sua vida. Isso é relevante para a sua vida íntima. Uma descendência santa. Você será colocado em muitas situações de possibilidades de pecado, você se pegará em muitos contextos de vida semelhante a Boaz e Ruth, você fervendo por dentro, com toda a situação exterior propícia a você cair em pecado e de repente até não ser pego nele, e o pecado fervendo dentro de você, mas por amor a Deus e por amor a uma descendência santa, mantenha-se puro. E eu asseguro a você que Deus vai te honrar, do mesmo jeito que Deus honrou a esse casal, dando a eles a graça de se tornarem os ascendentes do rei Davi, depois do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, espero que esse exemplo, o exemplo desse casal, aqueça o seu coração e te dê convicção espiritual. Porque, meus irmãos, as tentações, elas são fortes tanto no nosso tempo, como elas também foram fortes naquela noite escura da cidade de Belém. Pense nisso, irmãos, aqui é a cidade de Belém. Esse triunfo da pureza, da santidade, da integridade, ela pode ter ocorrido, talvez perto daquele lugar onde 1000 anos depois, uma virgem daria a luz ao Senhor Jesus Cristo, descendente de Boaz e descendente de Ruth. Então eu acho que a pureza desse casal foi uma espécie de um tributo antecipado ao Senhor Jesus Cristo.
Era uma descendência santa que estava em risco. E esse livro, no final das contas, meus irmãos, ele aponta para a obra do nosso Salvador Jesus Cristo. Porque a semelhança de Boaz, foi ele que estendeu sobre nós a sua capa salvadora. Ele é o nosso resgatador. Ele é a pessoa gloriosa que nos redime de uma condição de vergonha espiritual, semelhante a que Ruth se encontrava. É Ele que nos tira de uma situação indigna e nos dá um nome, nos dá uma família, nos dá uma identidade, nos dá uma herança. É Ele que não nos trata como objetos, mas utiliza todas as ocasiões para nos santificar pelo Espírito Santo, assim como esse homem santificou essa mulher nesse dia. Então é para esse Jesus que essa história aponta, e eu espero de todo o coração que você seja uma dessas pessoas que está debaixo da capa protetora, salvadora, abençoadora de Jesus Cristo e que se encontra sendo santificado todos os dias para a glória dele e para o seu bem. Amém. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse momento de meditação. Nós te agradecemos, Pai, por tua palavra. Nós te louvamos e nós vemos a beleza, Senhor, da santidade na vida desse casal. Um tributo à pureza, à integridade, à justiça de caráter. Nós sabemos que pessoas só podem reagir dessa maneira diante de grandes tentações se elas forem objetos da obra do Senhor e da ação transformadora do Espírito Santo. E hoje, Senhor, do outro lado da história, nós chegamos à tua presença, reconhecendo que as tentações às quais somos expostos são tão fortes como as desse casal. E nós te suplicamos, Senhor, que nos momentos em que as tentações vierem com tudo para cima de nós, em que a nossa carne ferver pelo pecado, nós sejamos capazes de lutar, de enfrentá-la, fugir dela, de afirmarmos a nossa crença no Senhor, a pureza, a santidade, a integridade, e o alvorecer de um novo dia nos encontrar puros. Nós pedimos isso, Pai. Eu oro por aquelas pessoas que estão labutando com fortes desejos dentro de si. Eu oro para que a tua graça os estabilize, para que eles encontrem no Senhor o equilíbrio emocional para continuarem vivendo de modo santo e íntegro nesse mundo. Eu oro também pelas pessoas que já caíram nessas transgressões. Eu clamo ao Senhor para que em Ti eles encontrem perdão, eles encontrem renovação, eles encontrem uma nova possibilidade de se levantar e enfrentar esse pecado de frente, glorificando o Teu nome agora a partir de uma vida de pureza doravante. Nós oramos, Pai, e Te louvamos pelo nosso resgatador, Jesus Cristo, que por meio da Sua morte na cruz, estendeu a Sua capa salvadora e nos tirou de uma posição de indignidade, nos colocando na família de Deus. É a Ele que nós oramos, é a Ele que nós glorificamos, é a Ele que declaramos o nosso amor. Nós oramos a Ti, Pai, Filho e Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Amém.